Ele vivenciou milagres, testemunhou o poder de Deus em ação, mas acabou trocando a verdade por uma mentira sorrateira. Gezi, o servo do profeta, parecia caminhar ao lado de um homem de fé, mas por dentro, sua alma buscava algo que Deus nunca prometeu. Por trás de um pedido de ajuda que parecia sincero, escondia-se uma sede silenciosa por ganhos materiais, uma ganância disfarçada de lealdade. Quando Deus observa, nenhuma máscara consegue se esconder por muito tempo. Sua presença revela até as mais escondidas intenções. A lepra que Naamã saiu de ser metáfora de uma enfermidade visível foi, na verdade, um sinal claro de uma escolha que contaminou tudo ao seu redor. Uma decisão que, se permitida, poderia trazer consequências que atravessariam gerações. Quando a ganância supera a fé, os prejuízos deixam marcas profundas e duradouras na história de uma vida. Naamã, o comandante sírio de altas patentes, cavalgava com uma calma quase reverente, enquanto seu coração acelerava num ritmo frenético. Cada passo do seu cavalo reverberava como um tambor, marcando a chegada de alguém que carregava mais do que uma simples cura. Carregava uma transformação interna. Quando ele chegou a Israel, a arrogância da chegada deu lugar a uma humildade que poucos poderiam imaginar. Afinal, o homem que entrou apresentando orgulho e além foi o mesmo que saiu com a alma purificada e a pele completamente curada. A lepra que cobria sua pele como uma sentença de morte desapareceu como se uma mão invisível do próprio Deus tivesse tocado sua carne, restaurando não só seu corpo, mas também sua dignidade. Ao se aproximar da casa do profeta Eliseu, Naamã desmontou do cavalo com respeito reverente. Seus soldados permaneciam num silêncio reverencial, prestando atenção ao que ocorria naquele momento de grande transformação. O comandante, acostumado a comandar exércitos e a distribuir ordens, agora ajoelhava como um servo perante o verdadeiro poder. Nos braços, ele carregava presentes: ouro reluzente, prata pura, vestimentas finas, uma oferta de gratidão pelo milagre recebido. Ele queria mostrar sua reverência, sua gratidão sincera, sua forma de retribuir o favor sem custo algum. Mas foi nesse instante que Naamã, com sua voz firme, declarou: "Agora sei que não existe em toda a terra um Deus além do Deus de Israel." Uma afirmação que ecoa forte na Bíblia, registrada em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. Ele estendeu as riquezas diante de Eliseu, oferecendo tudo aquilo que, na sua cultura, representava reconhecimento e agradecimento. Contudo, o profeta, com serenidade e convicção, recusou com uma resposta simples e poderosa: "Vive o Senhor, a quem sirvo, que não aceitarei nada." Uma demonstração de que a verdadeira cura, a verdadeira restauração, não tinha preço. Eliseu, que conhecia o valor do que Deus faz, sabia que o que Deus concede não se compra com ouro ou prata. A cura vinha do céu, de um Deus que não se deixa manipular nem troçar, e essa glória pertencia somente a ele. Naamã, persistente, tentou 2, 3 vezes, insistindo no pagamento, mas o profeta permaneceu firme, reafirmando que sua prioridade era honrar o verdadeiro Deus, único que tinha o poder de curar. Então, de repente, Naamã fez um último pedido: pegar um pouco da terra de Israel para oferecer sacrifícios ao Deus verdadeiro em sua terra natal. Essa atitude simbolizava uma mudança radical na sua essência. De alguém que buscava fama e riquezas, passou a ser alguém que reconhecia a grandeza de Deus, que desejava viver com fidelidade a Ele, independentemente de tudo. E assim, com a alma renovada, partiu em paz, transformado por dentro e por fora. Por trás da cena de gratidão e reconhecimento, havia um olhar ardente que ninguém percebia. Gezi, o servo do profeta, permanecia de braços cruzados, com expressão séria e impassível. Seus olhos não viam apenas a cura de Naamã, mas enxergavam o valor dos tesouros rejeitados. Para Eliseu, aqueles presentes eram uma expressão da fidelidade de Naamã,
Uma demonstração de que Deus é honrado quando nossas mãos reconhecem que tudo vem dele. Geazi, com uma decisão firme, mas silenciosa, se ergueu lentamente. Seus olhos desceram para o chão, cuidando para que Eliseu não percebesse, e então começou a caminhar. No começo, devagar, quase como se o peso das suas ações fosse maior do que ele pudesse suportar. Depois, mais rápido, seu passo se tornava uma corrida silenciosa, uma fuga interior que o empurrava na direção de uma ilusão, de uma mentira que acreditava precisar sustentar. Por trás daquele movimento, havia um desejo escondido, uma ânsia por algo que ele achava que era seu, por direito, uma recompensa que ele achava que lhe era devida, independentemente do preço que isso pudesse cobrar. E nesse momento Geazi caminhava não apenas atrás de Naamã, mas atrás de algo mais profundo, de uma validação que o erro prometia dar. Contudo, ele não tinha plena noção de que, ao acelerar naquela direção, estava se dirigindo para sua própria ruína. Cada passo na estrada levava-o mais perto de uma queda, que ele próprio não conseguia enxergar. Sua respiração ficava mais pesada, o suor escorria por sua testa, e a poeira se levantava atrás dele como nuvens carregadas de consequência. Contudo, o peso maior não era o calor do sol ou o cansaço físico. Era a ardente ambição de possuir aquilo que, para ele, era um verdadeiro tesouro. O ouro, as roupas finas, o prestígio, tudo aquilo que a cobiça havia vestido de esperança, mas no fundo, era a vaidade disfarçada de missão. A trilha que Naamã seguiu ainda revelava as marcas de sua jornada. Os rastros da sua caravana, testemunhas silenciosas da sua transformação. Quem conhecia bem o caminho como Geazi, sabia exatamente onde pisar. Cada passo seus parecia mais apressado, cada respiração mais curta, dominada por um sentimento mais forte do que o próprio cansaço. Era a força da cobiça, disfarçada de missão, guiando seus movimentos. Ao longe, o brilho dos cavalos e a movimentação da comitiva síria ainda eram visíveis, quase como um lembrete de que a graça de Deus estava escapando pelos dedos. Então, Naamã, que tinha avistado aquele vulto, percebeu que Geazi se aproximava desesperado, ofegante. Com um olhar preocupado, o general sírio se virou e perguntou: "Está tudo bem?" O servo, fingindo exaustão, inclinado, levantou a mão como quem implora por atenção. Foi aí que sua mente elaborou a mentira com a precisão de um operador experiente. "Senhor, o profeta me enviou. Disse que ele recebeu uma mensagem de Deus. Chegaram agora 2 jovens discípulos dos profetas, vindos das regiões montanhosas, de Efraim. E ele pediu que lhes entregássemos 1 talento de prata e 2 mudas de roupas finas." A narrativa, cuidadosamente construída, parecia convincente o suficiente para quem ouvia. Naamã, ainda envolto pelo sentimento de gratidão, não hesitou. Seu coração transbordava de reconhecimento pela cura rápida e milagrosa. Sua alma hoje estava renovada e sua generosidade florescia naturalmente. "Por favor", respondeu, "tome 2 talentos de prata." Então convocou 2 de seus servos para embalar aquelas riquezas em sacos, colocando tudo nas costas de 2 animais de carga. A pressa era tanta que parecia que o próprio tempo conspirava para acelerar tudo aquilo. Seguindo seus passos, os servos acompanharam Geazi por uma certa distância, até um ponto seguro. Lá, ele despediu-se rapidamente deles, pegou os sacos de prata, roupas e riquezas e os levou até um refúgio escondido, que podia ser uma caverna, uma cavidade nas rochas ou um arbusto denso. Seus olhos estavam atentos, cheios de ansiedade, como quem tenta esconder um segredo que não pode ser revelado. Sua alma carregava o peso da culpa, mas seu corpo ainda se movimentava com a aparência de normalidade, passos firmes, rosto impassível. Porém, por dentro, cada músculo tremia, cada pensamento ecoava a ânsia de esconder o que havia feito. A estrada de volta parecia mais longa do que de costume. A poeira se grudava aos seus pés, como se o próprio chão tentasse esconder sua
mancha. O silêncio, que antes era apenas aquele de uma calma passageira, agora carregava uma inquietação pesada. Dentro de Gési, um tumulto silencioso começava a surgir, como uma tempestade prestes a se desatar. Ele tentava convencer a si mesmo que tinha feito o necessário, que seu ato era uma ajuda justa, uma estratégia para proteger a reputação do profeta. Contudo, quanto mais repetia a justificativa, mais sua alma parecia pesar. A sua mentira, que inicialmente parecia uma pequena ajuda, agora se tornava um fardo difícil de sustentar. Ele havia usado a honra de Eliseu para obter riquezas que acreditava serem necessárias, ou ao menos desejadas. Sua confiança na omissão o fazia imaginar-se invisível, fora do alcance do olhar de Deus. Mas, naquele momento, toda a sua ilusão se desfez. Afinal, quem consegue esconder algo da onisciência do Senhor? A prata, as roupas, tudo aquilo que ele pensava esconder, não tinha como escapar do olhar que tudo vê. Nenhum segredo, nenhum engano ou mentira ficava oculto de Deus. Ao cruzar as portas da cidade, Gési acreditou que tinha escapado impune, mas a verdade permanecia a poucos passos dele, silenciosa e implacável. Porém, o que ele não percebia naquele instante é que no céu, alguém observava tudo com olhos penetrantes. Ao entrar na casa do profeta, suas mãos tremiam discretamente, enquanto tentava disfarçar a ansiedade. Eliseu, calmo, serenamente atento, permaneceu sentado, como quem contempla a natureza invisível dos acontecimentos. Seus olhos estavam abertos para enxergar além do que os olhos humanos podem captar. Era uma percepção que transcende a visão comum, uma sensibilidade espiritual que revela o que está escondido no mais íntimo do coração. Gési tentou forçar uma aparência de normalidade, um sorriso de quem não tem nada a esconder. Mas a tranquilidade de Eliseu era mais poderosa do que qualquer esforço dele. O servo tinha corrido atrás de prata e ouro, e agora enfrentava uma sentença silenciosa, de olhos fixos nele como lanças de verdade. O peso de sua mentira começava a esmagar sua alma, sem necessidade de palavras. A cena se fechou em uma atmosfera densa, carregada de silêncio. Não um silêncio tranquilo, mas aquele que revela a verdade muito mais do que palavras poderiam expressar. Aquela sala, antes cheia de movimento, agora parecia tão quieta que o próprio ar parecia pesar. O tempo parecia congelado e a percepção do que acontecia ali quebrava qualquer esperança de esconder a sua culpa. O olhar de Eliseu não continha raiva, mas uma compreensão profunda que só quem vive na presença de Deus pode ter. Era um discernimento que denunciava todos os enganos e revelava o coração do servo num instante. Também, uma mensagem poderosa surgia ali. A mentira, por mais bem escondida, sempre é desmascarada diante do olhar de Deus. Nesse momento, Gési percebeu que não poderia mais se esconder. A máscara caiu. A ilusão se desfez. Ele estava exposto diante do próprio Deus, na sua essência mais íntima. Sua tentativa de disfarçar, de fugir, de manipular a verdade se quebrou. Como uma pedra que rola de uma montanha, toda a sua fachada se despedaçou diante do soberano Senhor. A cena se encheu de uma densidade quase palpável, e o ar na casa pareceu pesar mais do que nunca. Aquele instante, silencioso e inevitável, tornara-se um divisor de águas na sua vida. Um momento que, sem perceber, definiria o resto de seus dias. Porque naquele momento, aquilo que até então tinha sido considerado segredo virou luz para o céu. E é justamente ali, na presença de Deus, que a verdade se impõe, não através de gritos ou julgamentos humanos, mas com um simples olhar, uma única pergunta que ecoa mais alto do que qualquer acusação. De onde vens? É uma pergunta que revela o peso de toda uma vida de engano, que corta como uma lâmina,
e que inexoravelmente traz à tona aquilo que se tentou esconder. E, enquanto o silêncio paira, agora carregado de uma dor silenciosa, Jesse permanece imóvel, sabendo que a sua jornada de mentira está chegando ao fim, e que o que Deus revela é, de fato, o que realmente importa. Eliseu, com uma serenidade que lembra a calmaria antes da tempestade, deu uma resposta que cortou mais fundo do que qualquer acusação. Com uma voz baixa, sem pressa, sem ira, ele questionou: porventura era tempo de tomar prata, roupas, oliveiras, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Essas palavras foram como uma lâmina que cortou a alma de Jesse. Elas não só revelaram sua mentira, mas expuseram as intenções ocultas que ele nunca conseguiu confessar. Eliseu, que conhecia o coração do homem, não apenas sabia do que ele tinha feito, ele enxergou as verdadeiras razões que motivaram aquele ato. A tentação de enganar, de se apropriar do que não pertencia, não era apenas um desejo passageiro, era uma ferida profunda na alma de Jesse, que agora gritava por dentro, desesperada por escapar das mãos de Deus. Era como se o próprio profeta tivesse penetrado na sua alma, desvendando cada pensamento secreto, cada plano não declarado, cada ambição escondida sob a máscara do zelo. Tudo foi revelado, não só o que ele tinha feito, mas também o que planejara fazer. Os sonhos de riqueza, as estratégias dissimuladas, as cobiças silenciosas que ele alimentou por anos. Então, veio a sentença, uma palavra carregada de poder, que não precisava de gritos nem de punições dramáticas. A lepra de Naamã se cravará na tua carne e na de teus descendentes para sempre. O silêncio que seguiu foi como um terremoto interno. A voz de Eliseu se calou, mas as palavras permaneceram ecoando na mente de Jesse, como trovões que retumbam na profundidade do espírito. De repente, um calafrio percorreu sua coluna. Uma sensação intensa de arder, uma coceira latejante, uma dor silenciosa que, de repente, tomou seu corpo. Jesse olhou para suas mãos e viu manchas brancas surgindo, como fogo frio que devorava suas mãos. Subia pelos braços, invadia o pescoço, o rosto, uma marca que nada podia esconder. A lepra, que anteriormente havia sido removida por um milagre, agora voltava com força. E não de forma simples. Ela vinha como uma sentença de condenação, uma violência que não dava espaço para arrependimento. O juízo anunciado por Deus, através do profeta, se manifestara na pele dele. Sem tempo para clamar, sem possibilidade de pagar ou convencer, Jesse recuou desesperado. Seus passos de afastamento eram nervosos, quase instintivos, enquanto a dor se espalhava por todo o corpo. A lepra não era mais só uma doença. Era uma marca eterna, um símbolo de sua traição, presença indelével de sua decisão de trocar a fidelidade por interesses pessoais. O que Eliseu havia dito, e a tua descendência será marcada para sempre, não foi só uma ameaça, foi uma profecia que se cumpriu na carne de Jesse e que se estenderia por gerações, como uma sombra que pairaria sobre os seus filhos e netos, uma herança maldita pelas ações dele. Tudo começou com uma decisão que nasceu de uma mentira, mas que entrou na história como uma herança de corrupção. A ganância que não foi vencida se transformou numa linha de hereditariedade. Uma doença silenciosa que se difunde, que se perpetua e que não tem cura. Essa herança não é medida em prata ou ouro, mas no peso do coração contaminado, que se espalha como uma praga pestilenta. E o final da cena é silencioso, mas revela o tamanho do desastre. O corpo de Jesse, agora marcado de forma indelével, caminhando pelas ruas, carregando não só a lepra, mas o peso de uma escolha mal feita. A sua jornada de vergonha continua, e a dor de sua alma é maior do que a da própria pele. Os olhares de rejeição o acompanham por onde passa. As pessoas que antes o respeitavam como servo do profeta, agora se afastam, assustadas com o que veem.
Os sussurros se multiplicam. Gezi, o traidor, o homem que trocou a fidelidade por riquezas. Ele que um dia caminhou ao lado de Eliseu, agora tenta caminhar com passos pesados e cabeça baixa, porque sabia que sua própria imagem estava irremediavelmente manchada. Cada passo parecia uma lembrança constante do valor perdido, e cada olhar que o evitava era como uma condenação silenciosa a uma vida marcada para sempre pela sua própria escolha. A vergonha que carregava não vinha apenas da aparência externa, mas de uma culpa que ecoava na sua consciência. Aquilo que ouviu do profeta, a lepra de Naamã será uma marca eterna, não era só uma advertência, era uma sentença definitiva. Mesmo sob a luz do dia, as marcas brancas em sua pele brilhavam como cicatrizes vivas, testemunhas silenciosas do preço que pagara por buscar riquezas, por abandonar o que era sagrado. E mesmo com a esperança de se esconder, ele sabia que sua vergonha era visível para todos. Uma marca de uma alma entregue à ganância, à mentira e à traição. A rua agora era uma trilha de rejeição. Os moradores, ao vê-lo se aproximar, voltavam-se discretamente para evitar seu olhar, como se o próprio pavor da lepra fosse suficiente para afastá-lo. As mães puxavam os filhos ao seu lado, com medo de tocar ou até mesmo de ouvir sua voz. Os homens murmuravam entre si, trocando olhares de repreensão, enquanto as mulheres sussurravam, condenando a sua fraude. Gezi, que uma vez era reconhecido como servo confiável do profeta, agora era apenas uma sombra do que fora. Um homem que trocou a confiança de Deus por uma recompensa material e que pagou por isso com sua dignidade. A vergonha, porém, não era só de carne, ela invadia sua alma. Em cada passo, ele ouvia as palavras do profeta, que ecoavam como um som distante, uma advertência que se tornara realidade. Tomou prata? A lepra de Naamã será contigo para sempre. Essas palavras que antes pareciam uma frase distante, agora eram uma lembrança constante. Uma marca invisível e duradoura, que refletia sua própria alma despedaçada. Mesmo quando o sol se punha, apagando as sombras do dia, a dor interior permanecia como uma chama acesa no coração de Gezi. Seus dedos tocavam as manchas da pele, como se tentasse apagar ou esconder o que nunca poderia desaparecer. E diante de tudo isso, o que antes parecia uma fama promissora, se tornara uma prisão irrevogável. O nome Gezi, que era seu símbolo de serviço e lealdade hoje, era mencionado com desprezo, sussurrado com desprezo pelos próprios que um dia o reverenciaram. O que restou foi uma lembrança amarga de uma escolha que custou, não só sua reputação, mas sua alma. Uma escolha feita por ambição, por ganância, por uma falsa esperança de recompensa fácil, e que, na verdade, o tornou refém de uma sentença eterna. A lepra não era só uma doença, era uma marca da alma, uma consequência de um coração que se afastou do Deus vivo e verdadeiro. Ele caminhava, cada passo um peso maior que o anterior, por vilas e becos escuros, tentando esconder o que de mais valioso havia restado, sua dignidade. Mas a verdade é que ninguém poderia esconder a ferida interna. E naquele silêncio pesado, ele chegou a uma profunda compreensão. O verdadeiro peso não era a lepra em si, mas o arrependimento que ele não quis ouvir antes. A maior dor não era a da carne destruída, mas a ausência de Deus, a perda do propósito original, a separação da presença que um dia o sustentara. Porque no fundo toda a sua história tinha começado com uma mentira pequena e terminara numa herança maldita, uma maldição que ninguém poderia recuperar. E aí, na solidão de sua desgraça, Gezi entendeu algo que poucos que trocam a fidelidade conhecem. Quando se troca a presença de Deus por interesses pessoais, o que se perde não se mede em bens materiais, mas na própria alma. E essa perda se torna um peso eterno, uma ferida que não cicatriza, uma sombra que nunca abandona.
Não adianta esconder ou tentar fugir, porque, ao trocar a verdade por uma vantagem momentânea, você acaba herdando uma dor que não tem fim, uma lepra invisível que corrói o coração e a esperança. Se você chegou até aqui, quero te fazer uma pergunta. Será que suas ações, seus desejos ou suas escolhas atuais estão te levando a uma estrada de ganho momentâneo, mas de perda eterna? A história de Gési é um alerta para todos nós. Não deixe que a ganância transforme seu coração, que suas mentiras criem uma lepra na alma, e que no fim você olhe para trás e veja apenas as cinzas do que um dia foi um sonho.